Fala, gurizadinha! Tudo certo com vocês? Aqui estamos para a prévia do El Clássico, o primeiro desse ano de 2026, que vale título de Real Madrid e Barcelona, que vão se enfrentar neste domingo. Sai o primeiro campeão espanhol da temporada, o dono da Supercopa da Espanha de 2026. Vamos falar, trazer alguns detalhes, escalações, dúvidas, quem é que pode fazer a diferença nesse El Clássico, o que os técnicos falaram na prévia da partida, quem foram os protagonistas. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Antes de mais nada, se você está por aqui e ainda não está inscrito no canal, se inscrevam. Temos o objetivo de chegar a 150 mil inscritos ainda nos próximos meses aqui no canal, então ajudem, deixem o like, porque daí o vídeo chega a mais pessoas. Comentários por aqui, se vocês quiserem ajudar o canal de outra forma, existe a possibilidade de ser membro aqui do canal. Mas bora falar sobre esse El Clássico que vale título aqui na Espanha. Barcelona e Real Madrid vão decidir a Supercopa da Espanha, que acontece neste domingo. Teremos o primeiro El Clássico de 2026, um El Clássico que vale título, o primeiro título da temporada do futebol espanhol. Barcelona e Real Madrid se enfrentam na Arábia Saudita, onde a Supercopa da Espanha é disputada já há alguns anos, e é de lá que a gente vai ver qual das duas equipes vai sair campeã da competição e, portanto, com muitas possibilidades de terminar a temporada bem, porque nos últimos anos, quem venceu a Supercopa da Espanha, nos últimos 4 anos, venceu também La Liga. Supercopa da Espanha é um termômetro para entender como é que os times vão encarar a reta final da temporada. Vamos ver se vai ser assim também nesse ano de 2026. Primeiro clássico do ano, segundo da temporada, lembrando que no primeiro El Clássico dessa temporada, que aconteceu no estádio Santiago Bernabéu, o Real Madrid venceu o Barcelona por 2-1, com gols de Kylian Mbappé e Jude Bellingham. Naquele então, o Barcelona estava bem desfalcado e não contava com o Rafinha, um cara que tem se destacado e muito nos El Clássicos e que está sendo decisivo para esse Barcelona desde que ele voltou de lesão. Então, é um Real Madrid diferente, já vou trazer as dúvidas e provável escalação, e é um Barcelona diferente também, porque o Barça chega para esse confronto contra o Real Madrid, para esse primeiro El Clássico de 2026, no seu melhor momento na temporada. São 9 vitórias consecutivas do Barcelona, um Barcelona que voltou a se reencontrar, que chegou nessa final depois de golear o Athletic Clube de Bilbao por 5-0, um Barça que vem recuperando boas sensações a nível defensivo, melhorou bastante a nível defensivo, que era talvez o grande calcanhar de Aquiles desse Barcelona, onde os seus rivais estavam machucando mais o Barça, tem melhorado defensivamente, muito porque o Eric Garcia está fazendo uma grande temporada, talvez hoje seja o grande líder do sistema defensivo do Barcelona, junto com o Joan, o goleiro do Barça, que chegou nessa temporada, que está sendo um dos destaques desse Barcelona, está defendendo demais, fazendo defesas importantíssimas, e o Barça ganha também esse adicional aí para essa temporada, para brigas dos títulos, que é o Joan Garcia. A grande dúvida em relação ao Barcelona para esse jogo é Lamine Yamal, porque ele não foi titular na semifinal, na goleada do Barça para cima do Athletic de Bilbao, mas tudo indica que ele está ok e que deve ser titular nesse jogo contra o Real Madrid. O Barcelona basicamente não tem desfalques, né, a não ser os já conhecidos, a lesão do Christensen de longa duração, o Ter Stegen, que acabou voltando para Barcelona para fazer um tratamento, mas depois voltou para a Arábia Saudita e está com o grupo, mas o Barça não tem baixas sensíveis para enfrentar o Real Madrid nesse momento. O Barça que chega, como eu disse, no melhor momento da temporada e que o Hansi Flick tem jogadores em muito bom momento para montar o time titular e ainda tem um banco de reservas que muito provavelmente devem ter jogadores, por exemplo, como Lewandowski, como Dani Olmo, jogadores com capacidade para mudar o jogo que devem começar no banco de reservas. Por aqui se especula que a escalação do Barcelona deve ser mais ou menos a seguinte: Joan Garcia no gol, Koundé na lateral, Eric Garcia e Cubarsí a dupla defensiva, com o Balde do outro lado. No meio de campo, Pedri e De Jong, acompanhados muito provavelmente pelo Firmino, porque aí o Rafinha fica pela esquerda,
o Lamine Yamal pela direita e o Ferran Torres, que é o artilheiro do Barcelona nessa temporada, que inclusive marcou também no jogo contra o Athletic de Bilbao. Ele tem 14 gols na temporada e é o artilheiro. Os vice-artilheiros são Lewandowski, Lamine e Rafinha, todos com 9 gols. O Ferran, que vive um bom momento também, pelo menos está vindo de fazer bons jogos, assim como o Firmino, que tem se destacado muito. Os dois devem ser titulares e Dani Olmo e Lewandowski devem começar no banco de reservas. Trazer como grande destaque desse Barcelona o cara que mudou a chavinha do Barcelona. O time vinha numa dinâmica bem esquisita, perdeu aquele jogo para o Chelsea na Liga dos Campeões, depois teve mais aquela derrota para o Sevilha, estava vivendo um momento estranho até que o Rafinha se recuperou da sua lesão e voltou para o time titular. Rafinha contra o Chelsea no jogo seguinte teve minutos, mas quando ele volta para o time titular, o Barcelona muda de figura e não perde mais suas partidas. São 9 jogos consecutivos que o Barça tem conquistado vitórias. O Rafinha nesse recorte que foi poupado em 2 jogos, um jogo de Copa e um outro jogo de Liga, mas o Barcelona, com talvez seu grande líder dentro de campo, voltou a ter uma boa dinâmica e muito pelo retorno do Rafinha. São 5 gols do Rafinha nos últimos 4 El Clássico contra o Barcelona. Ele não esteve na derrota do Barcelona para o Real Madrid no início dessa temporada, e nos 4 jogos anteriores da temporada passada, que o Barcelona venceu todos os El Clássicos contra o Real Madrid, o Rafinha foi fundamental para isso. Então, Hansi Flick recupera jogadores, recupera Rafinha, recupera dinâmica e está em um muito bom momento esse Barcelona para encarar um Real Madrid que também vive um bom momento. São 5 vitórias consecutivas, 28 dias aí do Xabi Alonso que ele conseguiu recuperar principalmente os resultados do time. Xabi Alonso estava muito questionado, estava muito em dúvida e conseguiu, nesses últimos 28 dias, os resultados. São 5 vitórias consecutivas do Real Madrid. O problema é que nesse recorte entre conseguir os resultados e conseguir apresentar algo mais, o Real Madrid está com dificuldade de apresentar algo mais, tem conseguido vencer, o que é sempre muito importante, mas não tem conseguido convencer. Um Real Madrid que para esse jogo, que chegou nessa final da Supercopa da Espanha, vencendo o Atlético de Madrid por 2-1, e que tem como grande dúvida para essa partida Kylian Mbappé. O Mbappé não esteve na semifinal contra o Atlético de Madrid, mas viajou para a Arábia Saudita logo depois do jogo, já chegou por lá. E a gente tem dúvida de saber como é que realmente está o Mbappé e quanta minutagem o Xabi Alonso vai poder dar para ele. O técnico espanhol disse na entrevista coletiva que eles vão avaliar as sensações do jogador no dia do jogo, vai ter que ver como que o Mbappé está se sentindo, o quanto ele vai poder dar ao time saindo do banco ou começando, de acordo com as sensações dele. Não, em princípio não era para o Mbappé estar na Supercopa, porque a lesão do Mbappé é uma lesão no joelho, e joelho tem que ter muito cuidado, é uma lesão que ele arrasta do final da temporada, tudo indica, final do ano passado, tudo indica, e que o Xabi Alonso disse na entrevista coletiva que eles não vão ser kamikazes, que eles não vão arriscar com o Kylian Mbappé. Isso quer dizer que muito provavelmente o Mbappé vai começar no banco, mas é uma opção, foi para a Arábia Saudita, está em teoria à disposição para ter minutagem, mas não deve começar jogando. O Real Madrid, que tem Kylian Mbappé, o seu grande artilheiro na temporada, são 29 gols do francês, que marcou mais da metade de todos os gols do Real Madrid até aqui na temporada. Grande dúvida de Kylian Mbappé, porque senão a escalação do Real Madrid a gente mais ou menos já entende o que pode ser, com Courtois no gol. Fede Valverde deve repetir na lateral direito. O Dani Carvajal foi o jogador que falou na entrevista coletiva hoje, porém o Xabi Alonso já trazia informação de que o Dani Carvajal tá para jogar alguns minutos, então não acredito que ele comece jogando uma final contra o Barcelona, mas pode ser que ele tenha minutos na sequência. Então Valverde deve ser o lateral direito. Real Madrid com muita dificuldade para escalar a zaga. O Asensio saiu do último jogo com uma sobrecarga, né, com incômodo, sentindo ali, mas parece que não foi nada grave, que foram mais câimbras. O Rüdiger, esse sim, saiu com um incômodo bem forte do último jogo, ele quase não jogou a semifinal, mas forçou para jogar porque o Real Madrid tá sem zagueiros. Militão tá fora por lesão, o Alaba tá ainda se recuperando de vários problemas musculares. O Hausen
tem algum tipo de lesão que a gente não sabe exatamente o que é, mas tá relacionado, mas não tem jogado, porque não está apto, tudo indica para ser titular e para ter minutagem, então não dá para contar. Basicamente, o Xabi Alonso não tem zagueiros para colocar em campo. Então, o Asensio, que não tem nada grave, deve jogar, e o Rudiger muito provavelmente vai forçar. Se ele não puder jogar, talvez o Xabi Alonso tenha que improvisar ali, colocar o Carreiras e colocar o Mendy ou o Fran Garcia na lateral, ou colocar o Tchouaméni por ali e de repente colocar o Dani Ceballos ou o Arda Güler com o Camavinga no meio de campo, aí ele teria que improvisar. Mas tudo indica que o Rudiger pode forçar, e aí que a dupla de zaga seria Asensio e Rudiger. Na lateral esquerda, tudo indica que o Carreiras, a não ser que ele tenha que jogar improvisado em outra posição. O meio de campo deve ser Tchouaméni e Camavinga, como o Xabi Alonso tem feito desde que o Camavinga voltou de se recuperar da última lesão. Tá testando essa dupla de volantes aí que dá mais consistência, mais equilíbrio e um pouco mais de fôlego para o Real Madrid poder jogar com 4 jogadores mais de frente, considerando que o Bellingham é praticamente um quarto atacante desse time. Seria Tchouaméni, Camavinga, Bellingham, Vinícius, Rodrigo, Gonçalo ou Kylian Mbappé. Daí, dependendo da decisão do Xabi Alonso de começar ou não o jogo com o Kylian Mbappé. Se a gente for olhar por momentos, o momento do Real Madrid não é ruim, são 5 vitórias consecutivas, porém é um time que vence e não convence. O Barcelona são 9 vitórias consecutivas de um time muito mais consolidado e muito mais sólido. Os momentos são esses. Agora, vai contar no El Clássico decisivo o momento de cada time? Teremos que ver, porque já vimos times chegando muito bem em El Clássicos e acabando perdendo, times chegando muito mal, conseguindo se recuperar e dando um fôlego para a temporada, e times que chegam mal acabam perdendo, e times que chegam bem e acabam ganhando. Então, o El Clássico, clássicos no geral, sempre muito difícil de entender o que pode acontecer. A verdade é que o Hansi Flick, na entrevista coletiva, perguntaram a ele sobre Mbappé, se falou, o protagonista da entrevista coletiva do Barcelona em relação a jogador rival foi o Mbappé e da do Real Madrid foi o Lamine Yamal, e eu já explico um pouquinho mais. O Hansi Flick, na entrevista coletiva dele, levantou a bandeira para dizer, olha aqui, perguntaram se o Mbappé vai jogar ou não vai jogar, se isso modifica ou não e tal, ele disse, ó, que eu me lembre na estatística de jogamos quantos clássicos contra o Real Madrid? 4, 5? A gente só perdeu 1. E é verdade, o Hansi Flick jogou 5 clássicos em 1 ano e meio contra o Real Madrid e só perdeu o dessa temporada. Os 4 da temporada passada ele tinha vencido, e ele disse nesses 4 que ele venceu, em todos estava Kylian Mbappé. Hansi Flick aí querendo trazer a estatística dele em relação aos jogos contra o Real Madrid. Depois ele também elogiou o Mbappé, dizendo que é o melhor atacante do mundo. Na entrevista coletiva do Xabi Alonso, talvez o ponto mais destacado é a questão deles não querendo ser kamikazes com o Mbappé, né? Não arriscar com o Mbappé, dependendo de como ele está. E na entrevista coletiva do Carvajal, a gente pode destacar as palavras do Carvajal sobre o Lamine, porque no último El Clássico, no Bernabéu, teve confusão generalizada no final do jogo, jogador do Real Madrid apontando para o jogador do Barcelona, falando não sei o quê, briga, discussão, confusão, e o Lamine e o Carvajal, que são companheiros de seleção, também se estranharam naquele El Clássico, por isso perguntaram ao Carvajal e ele disse, o Lamine é um grande garoto, desejo tudo de bom e toda sorte para ele, menos amanhã no jogo contra o Real Madrid. A verdade é que nos últimos 4 anos, a final da Supercopa da Espanha foi entre Real Madrid e Barcelona. Essa vai ser a 5ª final consecutiva que teremos El Clássico nesse torneio. O Barcelona é o maior vencedor da Supercopa da Espanha com 15 títulos, o Real Madrid conquistou 13. Nos últimos 4 anos, o time que conquistou a Supercopa da Espanha acabou levando La Liga, no caso do Real Madrid, em 2022 e 2024 também ganhou a Champions, ou seja, a Supercopa da Espanha, que é em teoria, se a gente for elencar de todos os troféus que estão em disputa na temporada, talvez seja o troféu de menos importância. Porém, por quando ele acontece, que é no início de janeiro, desde que ele que o formato foi modificado e o torneio foi transferido para a Arábia Saudita, que paga para levar a Supercopa da Espanha para lá, o troféu, digamos que é o de menos importância dentro da temporada. Porém, quando ele acontece, faz com que o time possa ter uma mudança de chave e encarar a reta final da temporada de outra forma. Em 2022, o Real Madrid vence o Barcelona por 3-2 e naquele ano ganha a Liga,
e Champions. Em 2023, o Barça vence o Real Madrid por 3-1 e naquele ano ganha a Liga. Em 2024, o Real Madrid vence o Barcelona por 4-1, ganha a Liga e Champions. E em 2025, o Barcelona ganha do Real Madrid 5-2 e conquista a La Liga também. Então, muito provavelmente, se a La Liga ficar entre Real Madrid e Barcelona, a gente vai saber quem vai ganhar na disputa do título da Supercopa da Espanha, porque tem sido assim nos últimos anos. A verdade é que o El Clássico é sempre um jogo muito pegado, com muita rivalidade, com muita coisa em campo, e tá valendo um título. No lado do Barcelona é reafirmar o bom momento e continuar nessa muito boa sequência. Do lado do Real Madrid, aí eu acho que a situação é um pouquinho mais trágica. É entrar numa dinâmica de verdade positiva, vencendo um grande jogo e conquistando o primeiro título da era Xabi Alonso, ou talvez dar um passo para colocar muitos pontos finais em várias coisas e começar uma coisa nova. Então, acho que em termos de futuro, no Real Madrid tem muito mais coisa em jogo além do título, e no caso do Barcelona, o título está valendo bastante para realmente mudar essa chave e o Barcelona entrar já nessa dinâmica positiva para a reta final da temporada. Vale bastante, esse é o clássico e claro que vamos acompanhar e estaremos de olho no que pode passar nessa primeira final valendo o título, o primeiro título da temporada do futebol espanhol. E se vocês chegaram até aqui no vídeo e ainda não estão inscritos, se inscrevam, deixem um like, comentem e claro que eu volto depois do El Clássico para comentar com vocês a respeito dessa partida. Um beijo, um bom sábado para todo mundo e até amanhã.